Olá, eu sou a Samantha Alice e hoje no Café com Negócios a gente vai conversar sobre a importância do planejamento nas negociações. Aliás, a gente começando a semana já deveríamos ter aí um planejamento de como vai ser mais uma semana de muitas coisas boas e muitos negócios e também muitos desafios. Você já planejou a sua? Para falar desse assunto, o que é importante a gente ter em mente? Olha, tem coisas na vida que são difíceis de serem feitas e às vezes são chatas também de serem feitas. Porém, para quem já vem caminhando comigo sabe que eu deixo muito claro que planejamento compreende 80% do processo de uma negociação, ou seja, tem um peso tremendo no sucesso de tudo aquilo que você se dispõe a fazer como líder, como negociação em casa, em todos os aspectos. Então, vamos lá? Mãos à obra? A gente vai falar no detalhe, eu vou trazer algumas dicas para você sobre como é importante planejar. Lembrando que o mundo hoje, nós temos alguns conceitos das escolas, né? A gente tem um conceito que vem lá de 1980 do mundo VUCA. Quando a gente fala de mundo VUCA, o que vem à mente? É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? A gente já não tem mais aquela posição de que o dia de hoje é a garantia do dia de amanhã, que amanhã tá tudo sob controle, que semana que vem tá tudo sob controle. Não. A gente vive em constantes desafios, em constantes estímulos para a gente ser diferente. E aí a gente avança. Além do mundo VUCA, nós temos também, desde 2018, o mundo Bunny. Mundo Bunny, no inglês, vai falar sobre um mundo que é extremamente frágil, quebradiço, especialmente ansioso. As pessoas hoje não têm tempo, não querem esperar. Tudo é para ontem. Quem nunca, né, entra numa fila dentro de um restaurante ou em algum lugar até de banco e já não está ficando sem paciência porque não pode esperar? Você já percebeu que às vezes quando você vai usar o seu Instagram, vai olhar um story do Instagram e se ele demora a conectar, a gente fica meio impaciente, né? A gente aprendeu a ficar ansioso, a não esperar, a não saber esperar as coisas. Além disso, o mundo hoje, dentro da filosofia do Bunny, é também não linear. E uma coisa muito interessante que ele é incompreensível. A pandemia veio para nos ensinar sobre como os parâmetros, sobre como que era normal para a gente, passou a ser então um novo normal, como a gente está tendo que mudar a nossa mentalidade. E nesse ponto, eu imagino que o planejamento possa ser um ponto-chave e a falta de planejamento pode ser então uma dificuldade para você como líder. E se isso acontece, a gente vai começar a trazer uma luz e a melhorar esse aspecto dentro do seu processo de negociação. Bom, você já deve ter pensado talvez em começar uma dieta na segunda, começar atividade física. Eu já voltei às minhas atividades, tô a todo vapor. E quando a gente pensa na atividade física, gente, tem hora que é chato, né? Assim, crescer dói, mudar de patamar dói, conquistar resultados é um processo doloroso e planejar muitas vezes também é assim, né? Mas a gente precisa dar constância. A gente precisa saber que nós vamos passar a fazer aquele processo com frequência para que lá na frente a gente colha esses frutos. Então, planejamento pode ser um grande dificultador na sua liderança, na sua condução de time. E às vezes você pode ter imaginado assim: bom, Sam, eu não faço planejamento porque eu não tenho tempo. Se não tiver tempo, a gente vai conversar sobre isso, sobre como resolver essa falta de tempo. Aqui eu não vou trazer para você uma receita de bolo, um passo a passo com checklist para você ir ticando tudo o que você precisa fazer em planejamento. Não é isso que eu vou trazer, até porque cada situação é única, cada negociação flui de uma maneira, cada ramo de trabalho é de uma forma, cada equipe tem a sua característica, cada maneira de conduzir de cada um de nós. Mas de alguma maneira eu vou te convidar a pelo menos organizar isso na sua mente e adaptar à sua realidade. Eu, no banco, em alguma das atividades que eu já fiz, antes de conversar com o cliente, é muito comum eu tirar algumas horas mesmo para conhecer o cliente, para saber quem é, para olhar a mídia social dele, ou de repente qual é a empresa que ele representa, e aí eu vou olhar missão, visão, valores daquela empresa, ou se ele de fato trabalha em uma empresa há muitos anos, ele provavelmente se identifica com aquela filosofia. Então, durante o meu tempo de trabalho, o que eu sempre fiz foi verificar
o máximo de informações possíveis dentro de uma etapa que seria a etapa de planejamento. E muitas vezes essa etapa é solitária. Você vai fazer sozinho, calado, parece que não está acontecendo nada, não está rolando nada, mas está. Você está dando um passo muito importante dentro dos 80% de peso de uma negociação que vem dentro do planejamento. Então, quando a gente pensa assim, você tem uma capacidade, inclusive, de levantar da mesa. Esse é um ponto que muitas pessoas me falam, Sam, eu não sei que horas levantar da mesa. Quem nunca passou por isso, né? De não saber em que momento que você precisa sair e deixar mesmo aquela situação, ou porque o acordo não é possível, ou porque você descobriu que não tem todas as informações que precisa para seguir com aquele negócio. E aí nós já estudamos isso em alguns momentos. Se você chega durante a execução, que a gente chama de fase de exploração, e identifica que faltou algum dado bem relevante, é muito importante você se levantar da mesa para refazer o quê? O planejamento. O planejamento é que te dá a base, é que te dá toda a noção para que você entenda de fato onde eu tô e para onde eu vou. E que momento que eu tenho que levantar da mesa porque aquilo de alguma maneira não ficou bom para mim. Ou eu entrei numa janela cega de Johari que eu não tenho as informações, o meu jogo, entre aspas, está incompleto. Então isso aqui não é uma receita de bolo e não é também um convite para você tratar a negociação como um jogo. Porque a gente não está jogando, a gente não está competindo, mas nós precisamos entregar a nossa melhor versão. E a nossa melhor versão passa necessariamente por um bom planejamento. Quando a gente chega preparado, eu costumo fazer inclusive uma dinâmica nas aulas, para quem já teve aula comigo sabe, em que eu faço as pessoas fazerem uma transação, que eu não vou falar qual, que se você não estudou comigo ainda, eu deixo de surpresa, elas têm que fazer uma transação de imediato, assim, muito rápido, uma coisa que elas nunca fizeram. E uma das maiores queixas do incômodo dessa dinâmica é falta de planejamento, é não poder dar um Google, entender o que é aquilo, ou já ter familiaridade com aquele tema, e aí a pessoa tem que ir para a linha de frente e negociar. Então, se você já passou por isso, o que é muito comum no mundo de hoje, a gente acabou de ver tanto o VUCA quanto o Bunny, é um mundo que vai nos estimular constantemente a ficarmos alertas, a ficarmos atentos a tudo que acontece. Planejamento é uma poderosa ferramenta e se for uma guerra então é uma poderosa arma para resolver o problema. Afinal, a negociação traz como nosso inimigo, né, ou a nossa guerra é contra o problema, não contra as pessoas. E por isso quando você planeja, você também tem uma condição muito boa de despersonalizar a negociação. Eu costumo dizer, eu gosto muito de um ditado que fala, eu espero o melhor, mas me preparo para o pior. Então, quando a gente fala de planejamento, existem alguns elementos ali dentro que eu vou mostrar para você, que eu sugiro que você coloque na sua mente, que você coloque no seu radar, como algo que possa ser útil nos seus planejamentos. Eu já recomendo que você faça isso essa semana, já comece então a colocar em prática e vai começar a ver resultados. Basta fazer um planejamento na próxima negociação que você já vai ver que vai ser diferente. E para isso, tem alguns pontos que a gente precisa vencer. Alguns obstáculos que muitas pessoas colocam para não fazerem um planejamento, a gente vai começar a desmontar e a descomplicar esse processo, que esse é um dos meus objetivos, é trazer para você insumos para que o seu dia a dia seja diferente, a sua liderança seja diferente e com isso você vá colhendo os frutos desse novo plantio que você vem fazendo quando estuda aqui comigo. Por isso, meu muito obrigada por estar aqui comigo. Você pode me falar assim, Sam, mas eu não tenho tempo. Não dá tempo de fazer planejamento. Você está falando aí que ela corresponde a 80% essa etapa, mas eu não tenho tempo. Então, se você não tem tempo para planejar, então não negocie. Porque se você chegar sem planejar em uma negociação, você vai perder tempo. Por quê? Porque você vai ter que voltar, você vai ter que correr atrás de outros dados. Talvez o resultado seja tão desastroso que a sua perda de tempo seja muito maior. Então a gente precisa ressignificar o que é tempo e quão valioso é o tempo que a gente gasta. Talvez aquele tempo que você fica trabalhando ou mexendo no Instagram, no momento que você está parado, você poderia planejar uma negociação. Você pode às vezes fazer atividade física, como eu que faço esteira e não é tão rápido, eu consigo ler um livro ou me preparar ou correr o olho ali na mídia social de alguém, eu já estou mentalmente me preparando, fazendo um planejamento para aquela negociação. Então, quando você acha que não tem tempo, pensa direitinho. Às vezes é um deslocamento para o trabalho que você ouve um podcast daquela pessoa, ou você ouve sobre um assunto que aquela pessoa com quem você vai negociar entende, domina. Eu vou dar um exemplo.
você vai conversar com alguém que trabalha com agronegócio, então você começa a ouvir notícias do agronegócio. Aquilo é um planejamento também, quando a gente pensa no rapport, sobre quão importante é a gente estar na mesma página que o outro. Então falar que não tem tempo, porque se você vai negociar, você tem que vir com essa carga do tempo junto. O que você precisa lembrar é que por mais que você gaste um determinado tempo, no meu caso, por exemplo, para reunir com alguns clientes, muitas vezes eu me preparava ali por 3 horas, mergulhando, verticalizando, entendendo tudo da realidade daquele cliente. Você vai usar isso muito a seu favor, então crie essa agenda, crie esse tempo, porque você vai ver muita diferença. E olha que interessante, se você aumentar o tempo do planejamento, o seu tempo de execução diminui. Porque você chega tão bem preparado em uma negociação que você não vai precisar passar tanto tempo fazendo a exploração. É muito interessante. Então, o tempo que você, entre aspas, gasta antes, você economiza na negociação, porque o processo fica muito mais fluido. Quando a gente fala aqui no Negociação 360, a gente está basicamente descomplicando o processo. Muitas pessoas vão ouvindo e falam, nossa, negociar é uma coisa tão difícil, isso é para bancário, ou isso é para advogado. Não, todos nós negociamos o tempo todo. E a negociação é muito mais fácil do que a gente pensa. Uma das maneiras de simplificar a negociação, uma das maneiras de descomplicar e fazer com que todo o processo, no geral, fique fluido, é fazendo o planejamento. Já parou para pensar nisso? Ok, outra coisa também, às vezes as pessoas falam assim, não dá para planejar porque eu nunca vou ter todos os dados, eu nunca vou conseguir saber tudo. Mas tá ótimo, é isso mesmo, afinal o mundo urbano é incompreensível, né? A gente não tem tudo. Então, dentro da janela de Johari, que é um assunto muito interessante, que é quando você eventualmente não tem informação e o outro tem, você pode entrar de fato na zona cega. E aí que vem um ponto. Quando você planeja e os dados não são suficientes, você vai continuar planejando mesmo assim. E quando você chegar na negociação, se você tem consciência, na sua liderança inclusive, quando você vai dar um feedback para alguém do time, você tendo consciência de que as informações ficaram incompletas, você pede uma pausa e, como eu disse, retoma o processo do planejamento. É muito mais justo com o seu tempo e com o do outro, você fazer essa pausa, levantar da mesa provisoriamente, você vai mostrar para o outro lado que você tem propriedade no que faz, né? Que você está concentrado no que está fazendo, você quer entregar o melhor. Então você pode dizer, olha, considerando que essas informações novas vieram agora dentro do nosso processo, vai ser importante eu refazer meu planejamento. Vamos marcar uma outra data? Isso é extremamente respeitoso com seu interlocutor e com você, que você admite que aquelas informações são novas e que o seu resultado pode ser melhor se você planejar melhor. Então, o planejamento pode ser uma das razões para você levantar da mesa, quando você percebe que tem que voltar para aquela etapa da retroalimentação. Lembrando que dentro do processo da negociação a gente tem uma matriz de 3 grandes passos. O primeiro é planejamento, é sobre isso que a gente está falando aqui hoje. O segundo é a execução, que aí vem com subetapas que incluem o rapport, que inclui a frase de abertura, inclui a frase de encerramento, e depois controle das condições e avaliação, que é o momento em que silenciosamente o interlocutor decide se você é top ou não, se você foi bem ou não, se ele vai fazer negócio com você de novo ou não, ou se ele vai te indicar para alguém, o que é um grande sinalizador, parecido com a metodologia que nós já conhecemos bastante do Net Promoter Score, que é uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria para alguém, ok? Então, se você faz um bom planejamento, que corresponde a algo em torno de 80% do processo em termos de importância, faz uma boa execução, muito provavelmente a etapa final do controle vai ser promotora, ela vai te fazer bem, a sua credibilidade vai subir e mais negócios virão, ok? Um outro ponto também é que as pessoas falam assim, tá, tudo bem, eu tenho que fazer planejamento, mas eu não tenho roteiro, eu não sei o que fazer. Planejamento de negociação? Eu não sei o que fazer. Bom, se esse é um problema para você, era. A gente vai falar um pouco hoje aqui ainda hoje, eu vou deixar algumas dicas para você. São assuntos amplos, assuntos que vêm do modelo de negociação de Harvard, porém já dá para dar uma pincelada aqui para vocês, que é o meu objetivo, mostrar, trazer luz, principalmente para esse início de semana, para você parar, pensar e para que lado eu posso ir. Então, ao mesmo tempo que não é uma receita de bolo, são dicas do que você pode utilizar dentro da sua rotina. E aí, se você não tem um roteiro, você passa a criar o seu roteiro. Como é que eu vou planejar? De que forma eu faço?
Vocês sabem que eu tenho muitos cadernos, eu gosto muito de escrever nos cadernos, e aí eu vou deixando alguns cadernos, uns para mentoria, outros para o banco, outros para a vida pessoal, outros para fazer conta, para pagar conta, né? Que são a cadernetinha que eu ainda uso até hoje, eu ainda gosto disso. Quando a gente faz isso, a gente vai andar sempre com algo na mão, da maneira que for melhor para você, seja escrevendo à mão, seja escrevendo num tablet, fazendo bloco de notas no celular. Comece a colocar então planejamento no seu radar e você vai ver grandes diferenças. Acredite, a partir do momento que você planeja, bem planejado, uma negociação, você ganha tempo. Você economiza tempo, porque você vai chegar preparado e a sua fase de exploração diminui. O processo vai ficar mais fluido. Depois você me conta se não aconteceu isso, e o barato é que é muito rápido. Quando você começa a fazer, já dá uma diferença muito grande, porque você mudou seu mindset, mudou sua forma de agir, mudou sua forma de atuar como negociação, tá? E como negociador. Então talvez você esteja pensando assim: ah, não, eu não nasci para isso, eu não tenho dom, eu não sou uma pessoa tão organizada assim, eu não tenho muito isso na mente. O planejamento é uma habilidade adquirida. A gente vai percebendo com o passar do tempo, e com o passar da vida e com a maturidade que a gente precisa dele. Então é aquela coisa, não dá para fugir. Se você quer bons resultados, é uma ferramenta que você precisa ter. Então não precisa ter dom, você não precisa ter nascido com esse dom de ser organizado, mas sim você pode adquirir essa habilidade. É uma habilidade muito importante e que, se você fizer errado de um jeito, você vai testando até conseguir chegar nesse ponto. Eu faço um planner aqui, fazendo um gancho, né, em relação a isso. Eu tenho um planner que traz todos os dias da semana, então geralmente no domingo eu faço o desenho da minha agenda, tanto dentro do banco quanto fora. Então, para planejar que dias eu treino, para planejar que dias eu faço mentoria, em que momentos também que eu reservo ali para me dedicar ao Arthur. Então, normalmente no domingo eu já tenho um panorama do que vem para a semana, mas segunda de manhã também é um dia bom, depois da meditação, que você já sabe que eu faço, né? Então, já para quem vai me seguir, lembrando que tem um grupo no Telegram que eu vou mandando as meditações que eu faço. E nesse momento você planeja, por exemplo, a sua semana. Eu acredito que você já tenha feito isso. Talvez você já fez uma festa de casamento, uma festa de aniversário, você teve que planejar. Você teve que planejar uma viagem. Por que não planejar, então, as negociações? Por que não planejar a sua semana? Então, planejamento, virando um hábito, ele vira de fato um mecanismo 360. A gente vai planejando tudo na vida, o que é muito bom, porque te traz um pouco mais de segurança nesse mundo tão inconstante que a gente vive hoje, né? Então, nessa linha, eu vou passar para vocês algumas dicas sobre como usar esse atalho, né, que é a negociação, o planejamento de fato é um atalho para o sucesso. Você consegue atravessar uma ponte muito mais fácil, porque você vai chegar muito bem preparado. Um dos atalhos, uma das ferramentas que eu gosto muito, que vão entrar sempre dentro do planejamento, é conversar com as pessoas. É isso mesmo, é estender a mão ou pedir a mão. O livro da Emily Sfarrani, O Poder do Sentido, fala muito sobre isso, sobre o pertencimento, como é importante a gente conversar. Eu no banco, muitas vezes eu ia fazer um planejamento sozinha, e esse planejamento sozinha me gerava dúvidas, então eu tinha ali minhas perguntas e eu trocava ideia com meus pares, ou trocava ideia com outras pessoas que já tinham atendido aquele cliente, ou ligava para o gerente da agência para saber para qual time de futebol que ele torcia. E é nesse tipo de interação que você muda sua mente, que você amplia seu mindset, dessa forma você enxerga as coisas de maneira diferente. E quando você faz o planejamento em conjunto, ainda que seja online, você não precisa estar presencialmente com a pessoa, com as pessoas para quem você faz as perguntas, mas tem um cenário que eu gosto muito também, que é você ter sempre aquela pessoa que é muito otimista, e a gente também tem sempre aquela que é realista, quase pessimista, sabe? E aí você pergunta para pessimista qual é o pior cenário, o que poderia dar um ruim, e para otimista qual seria dar um bom, o que seria muito bom para aquele cenário. Então você começa a ter um espectro de resultados. Você sabe o que pode ser ruim, o que pode não dar certo, como você pode saber o que vai dar errado, e por aí vai. Então você vai ter um espectro. Lembrando que nenhum de nós é tão poderoso quanto todos nós juntos. Então, até na etapa de planejamento, é importante a gente saber com quem contar. Lembrando que a gente também não precisa abrir tudo com todo mundo, nem sempre isso vai ser possível. Em Minas a gente fala muito do mineiro comendo quieto, né? Que vai fazer as coisas, faz tudo caladinho, de repente, pá! O negócio já tá lá no ar. Mas quando a gente faz isso, a gente escolhe com quem a gente conversa.
Claro, a gente não vai fazer isso com todo mundo. Então, aquelas pessoas que você reconhece como autoridade, que você entende que possam contribuir de fato, coloca ali no seu radar e deixa ali no seu time de estrelas que vai te ajudar no planejamento. Então, trocar ideias, conversar com as pessoas, fazer perguntas inteligentes, praticar a escutativa são ferramentas muito boas dentro da etapa do planejamento. E vem com um bônus, porque quando você vai planejar algo e pede ajuda a alguém, aquela pessoa se sente valorizada por ser uma referência para você. Então você vai só melhorando as conexões. Você vai mostrando que você não se rege pelo ego, você não se sente melhor do que as pessoas, você é um eterno aprendiz, que a gente conhece esse livro, O Ego é Seu Inimigo, é um livro excelente. Então você demonstra uma humildade, ao passo que você também tem um sentimento de equipe. Então, a primeira coisa desse planejamento é conversar com as pessoas certas, trocar ideias, fazer perguntas, praticar a escutativa, entender o mundo de uma outra forma, né, de um outro ponto de vista. E isso faz muita diferença quando a gente vai fazer o planejamento. Segundo ponto, não menos importante, ZOPA, Zona de Possível Acordo. Eu vou dar um exemplo da ZOPA para você que vai ser bem familiar. Você já deve ter ido para o Nordeste numa praia e chegou lá, a pessoa chegou te oferecendo uma rede, né? E aí falava assim, a rede custa R$ 200. Você, não, nem preciso de rede, eu moro em apartamento, não vou mexer com isso. E aí você vai tendo um comportamento de fuga e aquela pessoa vai diminuindo o preço até que vai chegar em R$ 30. Então era 200, foi para 30. Há quem diga que, nossa, fui um ótimo negociador, que top, desci de 200 para R$ 30. Mas no fundo, na nossa psique, assim como fala, né, preconiza Daniel Kahneman, o ser humano pesa muito mais o que ele perde do que o que ganha. Isso vem de finanças comportamentais, que ganhou o prêmio Nobel em 2002 de economia. Então, quando a gente faz esse processo de rede, por exemplo, da rede que era R$ 200, a gente fecha por R$ 30, por mais que a gente sinta que foi um ganho, a gente sente também uma perda no sentido de, se eu não tivesse apertado essa pessoa, ela teria me cobrado muito caro e eu teria saído perdendo muito. Eu teria feito papel de bobo, né? Então é muito nessa linha. Muito cuidado quando você vai planejar, é importante você entender que a ZOPA, que é a zona de possível acordo, que nesse caso da rede era de R$ 200 a 30, não pode ser muito ampla. Então na hora que você for planejar, coloque uma ZOPA o mais justa possível. Então se a rede de fato pode ser vendida por R$ 30, teria sido melhor ele ter colocado entre 50 e 30. E aí você faria ali a barganha, que é a negociação mesmo, que é a troca mesmo, e chegaria nos 30. Você sentiria que conseguiu um desconto, que foi legal, você teve uma troca, uma interação, mas não teve um deságio tão grande que justificasse a sensação de que você foi enganado, né? Ou a sensação de que alguém estava te manipulando, o que é muito ruim. Nenhum ser humano quer esse tipo de sentimento. Então, nessa linha, incluir a ZOPA no seu planejamento é muito importante, definir a zona de possível acordo. No exemplo da rede, de 30 a 50 reais. No exemplo do seu negócio, coloque ali na sua mente um range, né, que é o alcance do que seriam os cenários da ZOPA. Lembrando que a ZOPA é uma região, então uma zona de preço, uma zona de produtos e serviços, e vai reduzindo até chegar em um ponto. Então na venda da rede, por exemplo, se a ZOPA fosse de 30 a 50 reais, ela reduziria até chegar ali a 40 reais, seria o preço médio que vocês fechariam. Algo nessa linha, tá? Então a ZOPA é uma zona de possível acordo que se converte em um ponto, e assim se estabelece esse processo. ZOPA é fundamental desenhar não só a sua, mas imaginar que o outro lado também vai ter a ZOPA dele. Então, quando você vai fazer o planejamento, coloca lá dentro da sacola, lá, coloca dentro do seu radar, imaginar qual seria a ZOPA do outro. Isso faz muita diferença para você entender a ZOPA, a sua ZOPA, a ZOPA do outro, em que ponto elas podem se conectar, resultando aí em um ganha-ganha, que é o nosso objetivo com o modelo de Harvard. Ok? ZOPA, zona de possível acordo. Segundo item, também não menos importante pela ordem, mas extremamente forte, é o que faz você subir em poder em uma negociação, é a máquina, a melhor alternativa em caso de não acordo. Quando a gente fala da máquina, é o nosso popular plano B. É quando você chega em uma negociação e você tem para onde correr se aquilo ali não for possível de ser fechado. Afinal, nem sempre o acordo é possível, a gente tem visto isso, né, no modelo de Harvard, e o modelo preconiza que se não houver
ganha-ganha, e de fato, se tiver pressão de um lado, que normalmente quem pressiona não tem poder e quem tem poder não precisa pressionar, né? Muitas vezes a gente vende o produto sem falar dele. Então, nessa linha, quando você vai desenhar o seu plano B, você sobe muito em poder, porque também é uma fonte de levantar da mesa. Então, basicamente, a gente teria duas situações para levantar da mesa, ou seja, sair daquela negociação. A primeira, nós já falamos hoje, que é quando você identifica que informações relevantes não tinham sido colocadas, você entrou numa zona cega e aí você pede uma paradinha técnica para voltar lá para a fase de planejamento e marca uma outra data, um outro momento. Se for na hora, você levanta, sai, faça o planejamento e volta. Cada situação é uma. Ou então você levanta da mesa quando você percebe que a sua zopa não está sendo respeitada e você já tem uma máquina forte, ou seja, um plano B forte. Então você pode levantar da mesa, ainda que você não quisesse levantar da mesa, aquela situação ficou melhor para você do que continuar forçando um acordo. Muitos de nós crescemos achando que a gente tinha que fechar qualquer negócio, né? A qualquer custo, e não é isso mais. A gente não pode fechar a qualquer custo, porque muito provavelmente, se você seguir essa filosofia, você vai perder. Não é só não querer que o outro perca, mas também não querer que a gente perca, né? A gente também não tem que perder. Então eu não vou fechar um negócio a qualquer custo. Se eu tenho um plano B bem estruturado, se eu fiz um bom planejamento e ali eu identifiquei, bom, se esse negócio não fechar, para que lado eu vou? Ótimo, é uma grande base para que você saiba levantar da mesa. E eu vou te convidar a ressignificar uma coisa. Levantar da mesa muitas vezes é a melhor solução, é muito melhor do que fechar aquele acordo. Então, quando você pensa dessa forma, quando você ressignifica, você elimina o ego, tira a vaidade de falar, eu tenho que fazer o shaking hands, eu tenho que bater o martelo. Não! Se a sua zopa não foi respeitada e você desenhou lá no planejamento, e se a sua máquina é forte, quer dizer, você tem um plano B forte, você levanta da mesa, não faz sentido ficar. Não se sujeite a situações em que o outro ganha e você perde. Da mesma forma que a gente também não quer ganhar sozinho com o outro perdendo. Ganha-ganha é ganha-ganha. Então, se você for para uma negociação sem planejar, muito provavelmente ou o outro lado vai levantar da mesa e você vai ficar com aquele gosto amargo de rejeição, ou então você não vai saber o momento certo de levantar da mesa. Tá fazendo sentido? Então, tome bastante cuidado com isso, coloque isso como prioridade e com relação ao que a gente vai fazer, né, de planejamento, uma coisa que você não pode fazer de forma alguma, não faça planejamento mal feito. Não faça planejamento rápido e não negligencie essa fase, porque ela vai passar a ser, uma vez que você começar a colocar essa prática, ela vai passar a ser tão fundamental que você vai ver que se negligenciar alguma coisa lá na frente dá errado. Olha que poder você chegar a uma negociação sabendo que você pode levantar da mesa com segurança, com tranquilidade, porque a sua zopa não foi respeitada ou porque o seu plano B é muito forte. Nessa situação, nessas condições, não dá para fazer. Isso te dá uma liberdade, isso te dá um poder e uma leveza nas negociações que talvez você não tenha experimentado. E aonde nasce isso? Lá no planejamento. É de fato o momento que você pega para guardar ali todos os tesouros, né, para pegar todas as informações que são importantes e valiosas, e com base nisso é que você vai seguir em uma condição ganha-ganha. Então, dessa forma, o que eu vou sugerir para vocês, a gente fechando aqui, já estamos chegando ao fim do nosso Café com Negócios, eu vou te sugerir então de ter caderno e papel e lápis na mão sempre. Se você gosta do bloco de notas do celular, tá tudo bem também. Mas pare agora, não sei se você está dirigindo, se você está assistindo enquanto se arruma, está tomando um café, pare agora e pense o que eu vou fazer de planejamento na próxima negociação, seja na sua liderança, seja na sua semana, da maneira que for melhor, mas já comece a planejar, já comece a colocar ali a sua zopa, que é a zona de possível acordo, a sua máquina, que é a melhor alternativa em caso de não acordo, e comece a entender que essa etapa de fato vai otimizar seu tempo, vai te deixar melhor preparado, a sua credibilidade sobe, e quando a pessoa for te avaliar, quando ela for determinar se valeu a pena ou não fazer um negócio com você, se ela voltaria a fazer negócio com você, se você executou a fase de planejamento com perfeição ou quase perfeita, pode ter certeza que estarão falando bem de você, se sua orelha vai ficar vermelha. Eu não sei qual orelha que é a boa, qual que é a ruim, né? Mas a orelha boa vai ficar vermelha. Por quê? Porque você entrou de uma maneira profissional,
profissional, de uma forma bem fundamentada. Você pode ter até levantado da mesa, mas fez isso com respeito, com rapport. Você não fechou negócio, mas ainda assim manteve a conexão. O planejamento favorece as conexões e favorece uma coisa que é muito importante, eu venho falando bastante, que é conhecer a si próprio. Então, quando você planeja, é um momento que você tira para você, é um momento presente, é um momento que você reserva para entender a importância daquela negociação, seja na sua liderança, seja na sua vida pessoal, e aí você dá realmente nome aos bois ou coloca as coisas nos seus devidos lugares. O planejamento é uma grande fonte de organização da sua vida e da sua mente. Então hoje, segunda-feira, é um ótimo dia para começar a planejar. Combinado? Muito obrigada pela companhia, tudo de muito bom para você, que essa semana seja repleta de coisas boas e com muito planejamento. Combinado? Um super beijo, tudo de bom, até mais!